Agora vamos aqui para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Como eu disse, irmãos, estou bem resumindo aqui, trazendo o maior número de informações para os irmãos, para até alguns já tenham estudo, para relembrar, ou quem ainda não está afinado, né, com esse tipo de assunto, poder ter uma base, uma ideia. Mas nós temos várias formas de aprofundarmos na palavra de Deus. Eu, como professor, eu sempre falo, irmãos, faça teologia, se aprofunde no estudo da palavra de Deus. Não perca culto de ensino. Na tua igreja tem EBD, não perca EBD. Tudo que tiver estudo da palavra, adquira o conhecimento da palavra do Senhor. Salomão diz em Provérbios que o conhecimento da palavra de Deus vale mais do que ouro, do que prata. Fala assim, invista o mais que você puder. Certo? Que é um tesouro que nós vamos levar para a glória. É o maior investimento da nossa vida. É o que nos influencia para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou resumir aqui para dar só uma ênfase ao que eu quero destacar. Os irmãos de Tessalônica achavam que Jesus voltaria nos seus dias, lá na sua época mesmo, e começaram a dizer isto. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, começa a trazer orientações. E ele traz 2 pontos principais que nós vemos também como 2 sinais, que faz parte dos sinais dos últimos dias. Aqui, no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Um dos grandes sinais da volta de Jesus, da aproximação da sua vinda, é a apostasia. O que é apostasia? O apostatar é abandonar a fé. Apostasia é o abandono da fé. Então, isso aqui não tem a ver com o mundo. Tem a ver com pessoas que acreditam em Jesus, entregaram a sua vida a Cristo, certo? Porém, com o passar do tempo, por influências deste mundo, por fraqueza, por falta de vigilância, por falta de perseverança, começaram a abandonar a fé. Mas a parte mais perigosa da apostasia não é com relação às pessoas que abandonam a fé e saem da presença de Deus. Não. São aqueles que ficam dentro da igreja, distorcendo a fé da igreja. Ou seja, eles pegavam uma coisa, acreditavam, de acordo com a palavra de Deus, corretamente, mas com o passar do tempo, começaram a abandonar a fé, baseado no Santo Evangelho, na sã doutrina, nos princípios de Deus contidos de Gênesis e Apocalipse, e começaram a ser envolvidos com filosofias deste mundo, tentando adaptar a igreja às mudanças deste mundo, mundanizando a igreja, certo? Irmão, isso é um perigo muito grande. A apostasia, é o que aconteceu na igreja católica, que se apostatou da fé lá atrás, permitindo a idolatria entrar, e todo tipo de paganização, certo? Abandonaram a fé genuína, e foram reprovados por Deus. Quando teve um movimento protestante, a partir de Martim Lutero, 1517 para frente, e aí aqueles que procuravam manter a fé na palavra de Deus, saíram do sistema católico. Porém, com o passar dos anos, no meio dos protestantes, e agora chamados evangélicos, né, ou seja, que baseiam a sua fé no Evangelho de Jesus, começou também o abandono da fé. Isso é o que nós estamos vendo, irmãos. Eu que estou envolvido com isso da palavra de Deus, estudo, reestudo, e sempre atualizando com relação ao que está acontecendo agora, eu sou uma testemunha viva, ocular, que a apostasia, ela está gritante na atualidade. Eu tive contato com pessoas que abertamente abandonaram a sua fé. Continua dentro de igreja, mas abandonaram a fé genuína e começaram até a duvidar do poder da oração, se realmente precisa orar. Alguns deixaram de acreditar no arrebatamento da igreja, certo? A valorização da santificação, da consagração a Deus, o jejum, enfim, começaram a abandonar. Alguns começaram a duvidar se Jesus Cristo é Deus, que é um ponto fundamental da nossa fé. O Messias é divino, só Deus salva. O Messias é o Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus que tomou forma humana,
se eu deixar de acreditar nisto, eu tiro a base da nossa fé genuína, certo? E começo a dar abertura para heresias, falsos ensinamentos, que distorcem a verdade, certo? E aí as pessoas começam a acreditar agora na mentira, achando que é verdade. Então, essa apostasia que Paulo relata aqui está gritante nos últimos dias e é um dos grandes sinais também da aproximação da volta de Jesus, porque chega uma hora que vai ficar insustentável, aí Cristo vai intervir. Imagina nossos filhos, irmãos, daqui a alguns anos, o que vai acontecer, não só no Brasil, mas na humanidade, nessa depravação deliberada, esse abandono total, muitas vezes, né, de muitas pessoas, da fé em Cristo, na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus vai intervir, porque tudo tem um limite, e a intervenção de Cristo será tirar a sua igreja daqui, que sejamos preparados. Continuando. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem que é esse aqui? O anticristo. Mas tem duas aplicações aqui. É ele se manifestar. Se manifestar é que ele seja conhecido. Segundo o estudo que nós temos da escatologia, a igreja verá o anticristo, conhecerá o anticristo, mas não ele tendo o domínio ainda sobre a terra, ok? Nós poderemos vê-lo, então nós temos que estar observando. O anticristo será um grande líder mundial, que será levantado para controlar toda a política e o governo da terra, o governo mundial. A igreja, nós estamos vivendo sinais, certo? Dos últimos dias, inclusive a manifestação do anticristo. Por vários anos tem feito estudos, quem poderia ser, e nós temos que estar observando. Hoje, irmãos, quem tem as maiores características, não estou afirmando o que é só uma questão de curiosidade, certo? De observação. Hoje podemos ver alguém na Europa, o atual presidente da França, Emmanuel Macron. Faça um estudo sobre ele. Você vai ver desde o nome dele, da formação dele, das suas características que ele tem, da forma que ele chegou ao poder, da forma que ele governa. Ele está lá, meio camuflado, não tem muita força ainda. Eu não estou afirmando, estou dizendo para os irmãos que nós temos que observar o cenário mundial e ver pelas características, para termos uma ideia. De repente não seja, mas e se for? Nós temos que estar alerta, porque ele está promovendo está tendo uma influência tão grande na Europa, como, por exemplo, a formação de um exército europeu, que estava bem adiantado, teve a pandemia. Ninguém concordava com isso, mas quando esse camarada falou, todo mundo começou a dar ouvido. Enfim, teve um tempo aí, falar, pode ser o Vladimir Putin. Mas, irmãos, é só os irmãos entenderem, agora, na live, não dá tempo. Mas no estudo que eu faço da escatologia, como menino da escatologia, tanto estudo das igrejas, ou na igreja mesmo que eu pastoreio, ou na própria teologia, certo? Que nós nos aprofundamos, lá eu posso discorrer o que eu estou falando agora, detalhe por detalhe, para que nós tenhamos um norte, porque a Bíblia diz que um dos sinais será a manifestação dele. Mas observa que para ele dominar, a igreja tem que sair daqui. Olha o que está descrito no verso 6. E agora vós sabeis o que o detém o filho da perdição, anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? É o Espírito Santo. E onde ele está? Na igreja. Nós somos a resistência para o anticristo ainda não dominar a terra, sendo usado por Satanás. Nós estamos vendo um mundo globalizado, eles estão gritando por um líder mundial. Os maiores economistas estão dizendo que vai ter que unificar a economia. Os grandes estadistas aí, governantes, enfim, eles estão entendendo que o mundo vai continuar batendo cabeça se não se unificar ainda mais. Estão desenvolvendo a formação de uma moeda única, certo? Isso aí é um grande sinal também, o cumprimento da palavra de Deus, que a Bíblia diz que haverá uma economia só quando de Cristo reinar, dominar aqui a terra, durante a grande tribulação, 7 anos, é uma só moeda,
certo? É um só governo, vai ter uma só religião, até o ponto do anticristo depois querer ser adorado como Deus. Mas, enfim, aqui diz que há um que resiste, que é a igreja, através do Espírito Santo, até que do meio seja tirada. Como? Arrebatada. Olha o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, uma coisa é, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, seja conhecido. Porém, quando o que resiste for tirado, que a igreja for arrebatada, ele será revelado. Manifestado é conhecido. Está aqui, ó. Ele estará atuando, mas não ainda como um anticristo, mas já tendo uma grande influência. Agora, quando ele for tirado, será revelado no sentido de já ser o grande dominador. Vai ser revelado este aqui, que foi manifestado antes, certo? Este aqui vai ser revelado. É o grande líder que nós esperávamos e que vai enganar muita gente aqui. E aí, nos demais versículos, o Senhor vai dar ênfase, né? A questão da manifestação da mentira e Satanás usando o anticristo. Mas, irmãos, guarde isto. Nós estamos vivendo claramente os últimos dias e os sinais estão nos provando isto. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Não tem jamais colocar data aqui, mas está muito próximo a vinda do nosso Senhor. Os irmãos de Tessalônica queriam que fosse para a época deles, certo? Porém, Paulo já alerta, mas vai ter que acontecer ainda a apostasia, manifestação do filho da perdição. E aí você junta as informações, os sinais que Cristo já havia dado em Mateus 24, a intensificação, né, de que nós já comentamos aqui, os acontecimentos, e nós vamos juntando as informações que o Senhor nos revelou durante os milênios aí, para que eu e você possamos estar em total alerta e sermos instrumentos do Senhor, para que outras vidas também venham ser edificadas e estarem alertas em nome de Jesus Cristo. E já convidar vocês para participarem de uma aula conosco, tá? Na aula de teologia, e porque nós vamos nos aprofundar exatamente sobre esse assunto. Segunda-feira, agora, eu vou dar o estudo do livro de Daniel, das 7h30 às 10h30 da noite, nosso curso de teologia. E nós vamos aprofundar, certo? Detalhe por detalhe das revelações de Deus, através de Daniel. Daniel é chamado Apocalipse do Antigo Testamento. As revelações que ele recebe encaixam perfeitamente com as revelações que João recebe concernente ao livro do Apocalipse, ok? Mas vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Dá uma pausa aqui. Quando ele fala correr de uma parte para outra, na época de Daniel, ou na época do próprio Cristo, que é 500 e poucos anos depois de Daniel, não tinha essa questão de correr de um lado para o outro. As pessoas, irmãos, eram muito localizadas, no máximo, de uma cidade para outra. E pouquíssimos viajavam ao ponto de chegar em outra nação. Era raro isso aí. E hoje? Uma cidade para cidade, estado para estado, país para país, continente para continente. Não tem mais limites agora. É o avião, é o carro. Irmãos, constantemente, são milhões e milhões e milhões de viagens por ano, em todas as nações. Aí explica, como eu falei para os irmãos, a questão da pandemia global, como nunca houve na história. Porque o vírus a contaminação ficou desenfreada, porque nós sabemos que houve foi camuflada a informação, né, no país de origem lá, onde gerou-se a questão do vírus. Se tivesse avisado antes, poderia ter alguma ação mais rápida para impedir a proliferação, porém não falaram nada. Aí chegou o final de ano, correto? De 19 para 20, 2019 para 2020, e aí, irmãos, o pessoal viajando para o mundo todo, espalhou para o mundo todo, certo? E a Bíblia já diz sobre isso. Está falando aqui, o fim do tempo. Muitos correrão
de uma parte para outra. E o outro sinal aqui, e a ciência se multiplicará. É até assustador com o que está hoje. O médico faz cirurgia de uma criança do ventre da sua mãe. A criança não nasceu ainda, mas descobriu o problema e o médico consegue fazer cirurgia, certo? Na criança ainda antes de nascer. O médico faz uma cirurgia, estando em um país, faz cirurgia em outro. Tudo de forma, pela tecnologia, né? Enfim, dias atrás eu vi um cego que foi trabalhar no olho dele e voltou ele enxergar 30%. Isso é incrível. Pessoas que eram paraplégicas agora começaram a voltar aos movimentos, usando a tecnologia, sim, mas a ciência multiplicando. O que nós estamos fazendo agora é usando a tecnologia. Irmãos, pela rede social, nós temos contato com o mundo todo. Se alguém estiver agora no Japão, certo? Ele pode acessar essa live e assistir, participar juntamente conosco. Quando que se imaginava isto? Sei lá, 15 anos atrás, recente agora, e vem se multiplicando gradativamente. O celular virou um computador, né? Ou seja, a ciência está se multiplicando diante dos nossos olhos, de 100 anos para cá. E por que, irmãos, que até 1900 e pouco era ainda muito limitado? Porque a ciência vai se multiplicar como um dos grandes sinais do fim, do fechamento dos últimos dias, o fim dos tempos. Observa que nós estamos vivendo exatamente isto. Alguns irmãos, alguns séculos passados, nem imaginavam. Alguns textos que eles liam, tinham uma dificuldade de entendimento, porque muitas coisas teriam que acontecer, já aconteceram, e muitas coisas estão acontecendo, irmãos, diante dos nossos olhos. A ciência se multiplicando. Está aqui, ó, um sinal do fim do tempo. O próprio Daniel, ele não conseguia entender muitas coisas. E ele fala aqui no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E olha a resposta. Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até, aleluia, o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. É o que mais acontece. E nenhum dos ímpios entenderá. O mundo não entende isto. Mas os sábios entenderão. Quem são sábios? Aqueles que procuram aprender a palavra de Deus. Aqueles que procuram ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra de Deus, procurar se aprofundar na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor nos dê cada vez mais a sua sabedoria. Muitas coisas Daniel não entendia. Nós podemos entender agora. Irmão, não falte lá, segunda-feira, né, na igreja que eu pastoreio, na igreja remanescente, temos o Instituto Teológico Remanescente, no Jardim Aurélia, ok? Fica próximo ao Enxuto e Unimart da John Boy, na Avenida Nossa Senhora da Consolação, número 908, Igreja Evangélica Remanescente. Estou dando essa ênfase por quê? Porque agora, mas eu fico aqui, irmãos, empolgado para transmitir o ensinamento da palavra do Senhor, e nós vamos discorrer exatamente sobre o livro do profeta Daniel, trazendo detalhes, certo? Mostrando a questão do Messias na primeira vinda, e já falando da segunda vinda do Senhor no próprio livro, e o sinal aqui, certo? Do fim do tempo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, ok? E eu quero terminar esse estudo desta noite lendo Apocalipse capítulo 3, no versículo 8, diz assim, Jesus falando para João escrever as cartas, e esta aqui é a carta Filadélfia, a igreja aprovada. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que é a pregação do evangelho. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós somos limitados, certo? Infelizmente, irmão, desde lá de trás, Israel também. É a minoria que luta para estar na presença de Deus verdadeiramente, mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, que nós estamos procurando fazer, e não negar o nome de Jesus por nada. Aí no versículo 10 diz assim:
como guardaste a palavra da minha paciência, Jesus nos dá uma promessa aqui. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A única igreja com promessa de arrebatamento é Filadélfia. Mas quem é Filadélfia? Aquela que, mesmo tendo pouca força, guarda a palavra de Deus, não nega o nome de Jesus. É aquela que guarda a palavra da paciência, ou seja, constantemente, com perseverança, com paciência, esperando no seu Senhor. É a única igreja que tem promessa de arrebatamento, porque guardar da hora da tentação que é de vir sobre o mundo atormentar o homem é exatamente o período da grande tribulação, onde o Senhor irá nos poupar. Mas guarde bem o alerta do Senhor. Eis que venho sem demora. E a questão de sem demora é na visão divina, porque Jesus foi para o céu no ano 32, né, do nosso calendário. E nós estamos já em 2022, já passaram quase 2000 anos. Só que a Bíblia diz, Pedro fala assim, que os escarnecedores zombariam da gente por isso, dizendo nos últimos dias, nos últimos tempos, cadê a vinda do teu Senhor? Que há tanto tempo que já foi e tem a promessa de voltar e nunca volta. Nossos pais morreram e ele nunca volta. Pedro fala assim, eles são ignorantes, eles não têm entendimento, porque eles não sabem que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, para nós passou quase 2000 anos. E para Deus? 2 dias. Jesus foi para o céu antes de ontem, na visão divina. Por isso que ele usa o linguajar divino. Eis que venho sem demora. Em outra parte diz assim, e um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Guarde isso, irmãos, na visão divina. 2000 anos é como 2 dias. Porém, o Senhor não disse o dia da sua vinda, mas nos revelou claramente os sinais que antecederiam, certo, a sua vinda, para que nós ficássemos em alerta, ficássemos vigilantes, né, aguardando a qualquer momento a vinda do nosso Senhor. E ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos? A fé genuína em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que guardar nossa fé em Deus. Claro, na fé está embutido o amor de Deus, a santificação, mas primeiro tem que ter fé, para depois eu amar, para depois eu santificar. Está dando uma guarda o que você tem, que é a tua fé, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é salvação. Cuidado, irmãos, quem está em pé, cuide para que não caia. Vigiai em todo tempo, orai e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Que eu e você possamos estar cada vez mais firmados na rocha que é Cristo. Pegando as informações desta noite, sobre esses sinais que estão diante dos nossos olhos, que Jesus já havia revelado em Mateus 24, que Deus usa o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, dando mais 2 sinais, que usa Daniel no capítulo 12, verso 4, dando mais 2 sinais, certo? Dizendo o fim do tempo, do fechamento desse período, desta era, certo? Que a humanidade se encontra longe de Deus, até que venha Jesus Cristo e estabeleça uma nova era, não a nova era que o mundo fica esperando aí não, tá? E diz a era de Aquário, isso é uma paganização, certo? Isso é um absurdo, isso é um estudo também para uma outra ocasião, e também na teologia nós temos esse estudo. Mas a nova era verdadeira é a que Cristo vai estabelecer aqui na Terra, chamada milênio, 1000 anos de reino de Cristo aqui na Terra, de paz, alegria e triunfo, e depois estado eterno. Então a sequência é, Jesus vem e busca a sua igreja, arrebatamento, começa a grande tribulação, 7 anos, no final da grande tribulação, Cristo vem para ficar aqui na Terra, e nós estaremos em glória com Cristo, começa-se o milênio, 1000 anos reinando com Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, certo? Isaías vai falar também sobre a questão do milênio, capítulo 2 de Isaías, falar sobre o reino do Messias, de paz, de alegria, enfim. Depois, juízo final e estado eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza que você ficou muito curioso, né? Que eu tratei muito assunto aqui. Irmãos.
para que você procure se aprofundar na palavra de Deus. Irmãos, olha quanta coisa maravilhosa, que muitas vezes estamos tão preocupados com as coisas desta vida, né, com os afazeres, as preocupações, eu sei, eu também tenho isto, mas que devemos estar focados no que Cristo está nos alertando, nos sinais que estão acontecendo. Nós somos o povo de Deus, nós temos a mente de Cristo, discernimos tudo, diz a Escritura, louvado seja o nome do Senhor. E se você quer aprender mais, tem uma frase que nós dizemos, vem para a teologia, né? Vem aprender mais a palavra do Senhor, ok? Vou repetir, o curso teológico é na Igreja Remanescente, onde eu sou pastor, Instituto Teológico Remanescente, na Jardim Aurélia, Avenida Nossa Senhora da Consolação, número 908, certo? Fica próximo a Enxuta John Boy, Unimarte. Toda segunda-feira é nosso curso básico, temos também o médio, mas tem iniciando o básico. E segunda-feira, agora, você que está me assistindo é o meu convidado para participar de uma aula, para que você possa conhecer, né, a didática, a dinâmica da aula. Temos um material com excelente qualidade. É das 7h30, irmãos, às 10h30 da noite. Nós temos 20 minutos de intervalo, mas imagine, são quase 3 horas, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. E quem começa não quer parar mais. Tem irmãos que fizeram o básico, fizeram meta, me cobrando para fazer depois o avançado ainda, porque você começa a aprender a palavra, você fica maravilhado. E a palavra, ela transforma, a palavra é alimento para a alma, a palavra traz vida, né? Porque a palavra é viva e eficaz, louvado seja o nome do Senhor. Também um convite a você, que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, lá eu tenho vários estudos, certo? Vários temas sobre a Trindade, dons espirituais, tem várias mensagens, também tenho ministrado, e louvores, irmãos. Em 2010 eu gravei um CD de louvores. Eu queria ser cantor, mas Deus falou assim, não, você vai ser pastor, rapaz. Você vai ver o quanto padecer pelo meu evangelho, né? Nem se compara com Paulo, mas cada um tem, né, a sua responsabilidade aí. Mas eu amo a área do louvor, e eu gravei louvores que Deus me inspirou a compor, são mensagens cantadas também de grande edificação. O canal no YouTube é Teologia com o Pastor Fernando, ok? Aqui no Instagram é o Pastor Luiz Fernando, e no Facebook, Luiz Fernando Moura, tá? O meu WhatsApp, se você quiser mandar mensagem para tirar as dúvidas também, ou tirar mais dúvida com relação ao próprio curso teológico e também sobre esse assunto que eu tratei hoje com vocês, é 98808-1377. 98808-1377. Será um prazer muito grande, tá, estar te atendendo, tirando as dúvidas. E eu tenho certeza, irmãos, se vocês estiverem participando de uma aula, tem várias pessoas que estão assistindo aqui que são meus alunos já, e que já foram. Eu tenho certeza que pode dar um ok para mim aí, pode confirmar o que eu estou dizendo. Eu sou suspeito em dizer, né, irmãos? Mas quem estuda, já estudou comigo, a palavra de Deus, né, e tem se edificado, pode testemunhar o quanto vale a pena você se dedicar em conhecer a palavra de Deus.